Olá, estamos aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é cor. Cor é... Eu estudo cor há 40 anos, são 40 anos de artes plásticas e 40 anos que eu me debruço sobre a cor e sobre todas as possibilidades de manipulação dessa matéria que é incrível, né? Então, eu vou começar de um provérbio chinês que eu acho muito importante para que a gente abra um pouco a cabeça em relação a isso. Quando deixamos de nos maravilharmos com coisas maravilhosas, elas deixam de ser maravilhosas. A cor é uma coisa que no final é tão lindo estudar cor e no final é tão normal e a gente não para se debruçar sobre o estudo. Então, mas para falar de cor, a gente tem que falar de uma coisa primordial, que é a visão. A visão é importante porque a gente só vê imagem porque a gente tem esse equipamento que é o olho, que são os olhos, né? E que são aptos a enxergar e assim a gente pode ver cor. Quer dizer, cor necessita desse equipamento que a gente tem no nosso corpo, né? Então, eu vou botar aqui em tela cheia para vocês verem, ok? Então, se existem imagens é porque temos olhos, é evidente. O olho pode ser comparado com uma câmara escura, mas somente no que diz respeito às operações ópticas. Um filme grava as imagens na parte traseira da câmera, o que não é o nosso caso, porque a visão ela é muito mais complexa. A visão é, de fato, um procedimento que emprega diversos órgãos especializados. Numa primeira aproximação, pode-se dizer que a visão resulta de 3 operações distintas e sucessivas: operações ópticas, químicas e nervosas. Agora eu vou mostrar para vocês um filme do Dr. Roberto Machado, oftalmologista, explicando um pouco mais sobre essa super máquina que é o olho humano. O olho humano é um órgão de uma delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas, pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico, é muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só 3 cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São 3 células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul e do green, o verde. Essas 3 junções de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina. Limitando a parede da parte de trás do globo ocular, existe uma membrana fina, a retina,
que possui duas espécies de células fotossensíveis, em bastões e em cones, que nos permite ver em preto e branco e colorido. Necessitamos das duas porque vivemos nos dois mundos, o das trevas e o da luz. 125 milhões de bastões finos e retos analisam a obscuridade, relatando-a em preto e branco. E a comparação entre os cones, que são 7 milhões de cones arredondados, mostra o quanto que a gente está mais apto a ver em preto e branco do que colorido, porque esses cones arredondados examinam o dia claro e colorido. Existem 3 tipos de cones especializados nas cores: azul, vermelho e verde. Funcionando ao mesmo tempo, os bastões e os cones permitem que o olho reaja rapidamente a uma cena que muda. O local da retina onde o nervo óptico penetra o cérebro não possui bastões e os cones, e como resultado não percebe a luz. Referimos a ele como nosso ponto cego. Mas exatamente no centro da retina existe uma pequena cratera, a fóvea, cheia de cones altamente concentrados que usamos para focalizar com precisão quando desejamos examinar algum objeto sob luz brilhante, atraí-lo para a visão mais aguçada e captá-lo com nossos olhos. Então, a gente vê que o olho ele é muito além do que o próprio órgão. Ele está conectado por nervos e esse ao cérebro, e isso passa por toda a questão química interna nossa e nervosa para que a gente veja o que a gente está vendo. Portanto, a nossa visão sempre será única, porque passa pela nossa química, passa pelo nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, conhece também interfere naquilo que a gente vê. Então, essa talvez seja a coisa mais misteriosa que tem, é a nossa visão e como vemos e se vemos igual um ao outro. Se nós estamos vendo a mesma coisa, a gente nunca saberá. Então, a gente tem essa questão da ótica, porque a ótica é a parte da física que trata da luz e da visão. Apoiada pela ótica fisiológica, demonstra que, quando a luz atravessa a pupila e o cristalino, atingindo os cones que compõem a fóvea e a mácula da retina no fundo do olho, é por estes decompostas em 3 grupos de comprimentos de onda que caracterizam as cores luz, vermelho, verde e azul violetado, cor essa cuja melhor denominação em português é o índigo. Aqui temos um comentário de Hermann von Helmholtz, filósofo alemão, criador juntamente com Fichte da teoria da percepção visual, comentando a imperfeição de nossa vista. Ele disse: se oferecem numa ótica um aparelho tão cheio de defeitos quanto um olho humano, eu me julgaria em pleno direito de protestar, devolvendo imediatamente a peça mal feita. Por que ele falou isso? Porque da imensa quantidade de radiações, da imensa área de radiações solares, a vista humana ela só consegue alcançar e distinguir a diminuta faixa compreendida entre os raios infravermelhos e os ultravioletas, ou seja, é uma infinidade de irradiação solar que temos aqui e que no final a gente só consegue ver a faixa entre 700 milimicrons e 400 milimicrons. Isso quer dizer entre o vermelho e o violeta. Então, a gente só consegue ver uma diminuta faixa de comprimento de onda que é emitido pelo Sol, que a gente consegue definir, diferenciar como as cores do espectro solar. E outra coisa muito importante para a gente ver cor, certamente é a luz, porque a cor não tem existência material, ela é tão somente
uma sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. O resultado dessa decomposição de suas infinitas possibilidades de mistura é transmitido pelo nervo óptico e pelas vias ópticas ao córtex occipital, situado na parte posterior do cérebro, onde se processa a sensação cromática. Em linguagem corrente, a palavra cor tanto designa a sensação cromática como o estímulo, a luz direta ou pigmento capaz de refleti-la que a provoca. Mas, a rigor, esse estímulo denomina-se matiz, e a sensação provocada por ele é que recebe o nome de cor. Então, vamos pensar aqui, a 70% dos receptores dos sentidos do corpo humano estão localizados nos olhos. Então, é muito interessante você perceber o quanto que o Helmut fala mal do olho, mas, ao mesmo tempo, é nosso maior canal de receptor dos sentidos. Nós somos muito visuais, né? Então, aqui a gente vê essa coisa da radiação solar e as ondas usadas na radiocomunicação e as infravermelho estão antes do vermelho e as ondas usadas nos raios ultravioletas, no raio-x e nos raios cósmicos estão além do índigo. Então, a gente pode ver que ainda tem muita coisa a descobrir desse mistério. E aí a gente vai para uma coisa muito importante, que é entender que temos, na verdade, 3 rodas de cor. Quando a gente fala em cor, a gente não pode achar que cor é o que nos foi ensinado quando a gente era criança, que a professora dizia que o primário era vermelho, o azul era o primário e o amarelo era o primário. Então, era vermelho, azul e amarelo, que é essa segunda cor pigmento opaco aqui. Na verdade, a gente tem 3 grandes rodas de cor, que é cor luz e cor pigmento, são as 2 maiores nomenclaturas, né? A gente tem cor luz e cor pigmento em oposição, porque cor luz ela é a emissão da luz e ela não tem matéria. Então, quando você emite a luz colorida e ela se junta, as 3 primárias se juntam, a gente tem o branco. Então, totalmente diferente de cor pigmento, porque a luz ela vai adicionando luz. Então, você chega à maior potência dela, que é branco. Na cor pigmento, na verdade, você está tirando luz. Quando a gente pinta, o papel em branco é a maior luz. E o que você vai fazendo é colocando tinta e chegando ao preto. Então, a cor pigmento, ela é uma cor subtrativa, porque ela está subtraindo luz. Enquanto a cor luz é uma cor aditiva, porque ela está adicionando luz. E aí ainda tem essa terceira roda de cor, que é cor pigmento transparente. Qual a diferença da cor pigmento opaca para a cor pigmento transparente? É a tinta. A cor pigmento opaca, ela tem uma carga, algo que dá corpo para ela. Portanto, ela tira a transparência. A cor pigmento transparente, ela não tem carga, então você vai vendo a sobreposição dela quando a gente bota uma sobre a outra. Para a gente misturar a cor opaca, a gente tem realmente que fazer a tintinha. Na transparência, a gente pode sobrepor a transparência. Isso vai gerar tintas diferentes e maneiras diferentes de trabalhar com a cor. Então, nós estamos aqui mostrando 3 rodas de cor. Todas as cores visíveis, que é cor luz pelo olho humano,
são compostas das 3 primárias de luz verde, vermelho e azul, que são cores aditivas. A cor luz, ou luz colorida, é uma radiação luminosa visível onde um comprimento de onda magnético se sobressai, ativando a área espectral do olho, nos dando a informação da cor irradiada. A junção de todas essas radiações gera a sensação de luz branca. A luz solar é a melhor representação dessa síntese aditiva, pois ela soma de forma equilibrada todos os matizes, estímulos, existentes na natureza. Portanto, cor é luz. Cor não existiria sem luz. Você pode pensar que a luz é branca, mas se você coloca um foco de luz branca sobre um prisma, esse foco se dividirá em várias cores, as cores do espectro solar. E aqui a gente tem as cores aditivas, que são a mistura proporcional das cores luz, que produz o branco, em síntese denominada aditiva. Então, em cor luz, nós temos vermelho, verde, azul, como primárias. E como secundárias, nós temos magenta, amarelo e ciano. Então, vocês vão ver que essa roda de cor luz, ela é oposta à roda de cor pigmento transparente. Em mistura ótica equilibrada, tomada 2 a 2, essas cores produzem as secundárias. Então, se você pegar a vermelha com azul, a gente produz o magenta. Se a gente pegar a vermelha com verde, a gente produz o amarelo. Lembrando que a gente está sempre em cor produzindo a mais clara e não a mais escura, como normalmente é em pigmento. Então, o ciano, o azul com verde vai dar o ciano. O ciano é uma secundária na luz. Quando a gente vai para as cores pigmento transparente, que vocês vão ver agora como é exatamente o oposto da cor luz, a mistura proporcional das 3 primárias é denominada, então, síntese subtrativa, por produzir o cinza neutro, escuro ou o preto. As cores primárias, então, são o magenta, o amarelo e o ciano. E a soma do magenta com ciano vai dar o azul. Esse azul mais violetado. Então, a soma do magenta com amarelo vai dar o vermelho e a soma do do ciano com amarelo vai dar o verde. Então, são cores de superfície produzidas pela propriedade de alguns corpos químicos. Então, cor pigmento é uma cor química e cor luz é uma cor física. Então, a gente precisa entender isso, que a gente está trabalhando com 2 coisas totalmente diferentes, né? Então, cor química, como é que a gente produz uma tinta? Com pigmento, a gente adiciona o veículo, que vai dar o nome da tinta. A gente pode fazer com óleo, vai se chamar tinta óleo, com acrílica, tinta acrílica, com PVA, tinta PVA e assim por diante. E o diluente, que pode ser com óleo, eu vou usar a terebentina, o thinner, o que você quiser em termos de petróleo, né? E como dissolver, né? Pode ser gasolina também. Com tintas à base d'água, a gente vai usar a água e assim por diante. À medida que muda a tinta, muda o veículo, muda também o diluente. Só que a gente pode ter carga ou não carga. O que é carga numa tinta? Quando a gente está pintando parede, a tinta PVA sempre é meio branca. Por quê? Porque ela tem uma carga branca na base dela, que pode ser cal, que pode ser o próprio pigmento, que pode ser areia, essas tintas que dão efeitos, que brilham, tem areia, tem
tem metal, enfim. Aí é a carga que vai te dizer se tem fibra, pode ter muitas coisas misturadas para dar efeitos diferentes. Então, nós estamos falando aqui de cor, pigmento transparente. Cor, pigmento transparente não tem carga. Quem vai ter carga é a cor, pigmento opaca. A cor, pigmento opaca, ela é aquela primeira roda de cor que a gente aprendeu no primário e que dá sempre um problema quando a gente vai misturar. Por quê? Porque se a gente está falando que a gente usa o magenta como primário, esse vermelho, por mais que eu esteja dizendo que ele é primário, eu sei que ele já tem um pouco de magenta e um pouco de amarelo, então ele já é secundário. Então, lembrando que se você misturar 3 primárias, você vai chegar ao preto, ao cinza. Quanto mais você misturar secundária, mais você vai chegando ao cinza. E isto é um problema de quem não sabe pintar, que acaba misturando muito, misturando e faz sempre uma coisa cinza ou marrom. Então tem que prestar atenção nas misturas para não achar os marrons muito rapidamente, né? A gente tem aqui, de novo, tendo esse vermelho como primário, o ciano, você vê que o ciano mantém aqui. Quem sai daquela ideia de primário e secundário do pigmento opaco, na verdade, do pigmento transparente, na verdade, é o vermelho. Porque o azul ainda é o azul ciano e o amarelo é o mesmo amarelo. Então, é o vermelho que vai mudar toda essa gama de mistura que ele está envolvido. Porque ele já é secundário aí. Então, essas cores pigmentos, elas são cores de superfície, né? E o que é cor de superfície? Ela é pintada sobre algum material. Mas o que a gente vê, né? É muito engraçado, porque os objetos absorvem algumas cores e refletem outras em diferentes quantidades. Então, aí vem o material com o qual eu estou pintando, ele vai ter essa capacidade de refletir ou de absorver a cor. Então, são as cores de superfície de determinadas matérias químicas produzidas pela propriedade dessas matérias em absorver, refletir ou refratar os raios luminosos incidentes. Cores que, em uma mistura proporcional, produzem o cinza neutro. Esse fenômeno, que é chamado de síntese subtrativa, ele também tem uma outra característica muito interessante. O fato de que a cor que a gente está vendo é a cor que o objeto não tem. Ele vai refletir a cor que ele não absorveu. E isso é bem filosófico, se você for pensar que a cor das coisas, na verdade, é a cor que ela não tem. Ela não absorveu aquela cor, portanto, ela está devolvendo para o seu olho a cor refletida. Então, objetos absorvem algumas cores e refletem outras em diferentes quantidades. Dessa forma, né, a luz que vemos, ela é refletida e refratada por várias superfícies e através de vários meios. Então, a cor dessa luz é afetada. Então, dessa forma, um vaso azul absorve todas as cores do espectro solar e reflete o comprimento de onda azul. Então, nós percebemos o vaso azul. Sob uma luz azul, por exemplo, uma rosa vermelha, ela vira preta, porque ela vai anular a cor. O azul vai anular o vermelho. Então, a luz que vemos refletida é refratada por várias superfícies e através de vários meios, então a cor dessa luz é afetada. É aí que a gente vê como que a gente, com a luz, pode mudar a cena de uma rapidez muito grande, né? No pôr do sol, a luz se torna vermelha, à noite a luz parece conter mais azul, uma caverna pode parecer ter uma atmosfera esverdeada e sobre a lua a luz é pálida e prateada. A gente tem uma forma de olhar a cor que é como a gente classifica essa cor. Então, assim,
A cor que chama vermelho, amarelo e azul, a gente chama de cor primária ou geratriz, né? Ou seja, são as cores que a partir dela vocês vão misturando e conseguindo todas as outras cores possíveis. A cor secundária é quando você mistura de duas a duas. E a cor complementar é quando você mistura duas e ela será oposta à que não foi misturada da tríade, né? Então, eu misturo o amarelo e o vermelho, ele será oposto ao ciano. Eu misturo o ciano e o amarelo, vai dar um verde que será oposto ao vermelho. Eu misturo o vermelho e o ciano, vai dar um roxo que será oposto ao amarelo. Então, isso são pares complementares. O que são pares complementares? São pares que vão ter a mesma característica quando você coloca perto um preto e branco. Ou seja, elas vão pular, né? Uma vai despregar, a hora ela está na frente, a hora está atrás. Elas vão ser complementares, ou seja, eu chamo isso de estarem no mesmo plano. Se elas são saturadas, elas não têm mistura de preto nem branco, elas não têm diluição de água, elas estão puras, então elas estão no mesmo plano. E aí você pode brincar a partir dessa ideia de que se eu modifico ela, eu posso afundar ou puxar o plano para cima e para baixo. Vocês vão ver na frente. Então vou passar de novo, que a cor primária é a cor indecomponível, que misturada em proporção variada produz todas as cores do espectro solar, né? Então, você tem as primárias e elas são indecomponíveis e você misturando elas, você consegue todos os espectros, todas as cores do espectro solar. Cor secundária é a cor formada pela mistura equilibrada de duas cores primárias. E cor complementar é a designação dada à cor secundária pelo fato de que ela, justaposta à cor primária, que não entra em sua composição, complementa o espectro solar. Pela mesma razão, uma primária justaposta a uma secundária, formada pelas outras duas primárias, é também denominada complementar. E aí a gente vai ver que cor também é emocional. Cor também tem uma associação emocional. Vermelho, normalmente, é visto como quente, selvagem, perigoso. Azul associa-se ao frio. Mas a gente tem que lembrar que essas relações emocionais, elas também são muito culturais. Por exemplo, no Japão, quando a pessoa morre, ela não usa preto. As pessoas não usam preto, elas usam branco. E à medida que o luto vai passando, elas vão recolorindo a roupa. Então é uma outra visão. A mulher, quando casa, ela tem que ter um elemento vermelho para dar sorte. Então a gente precisa tomar cuidado com essas designações que elas são meio aplicáveis para o senso comum, sabe? Para os artistas plásticos, decoradores, cenógrafos, todos que trabalham com o senso comum. Então a gente precisa prestar atenção que o senso comum não é o senso criativo. Então a gente precisa entender melhor a teoria, saber trabalhar com ela, para a gente não cair no mesmismo, né? É muito difícil fazer um Papai Noel azul ou de outra cor, mas é isso que a gente tem que tentar sempre, sair do senso comum. Cores quentes é uma designação genérica empregada para definir as cores que predominam o vermelho e o amarelo, né? Mas tudo é uma questão relativa, porque depende muito de quem ele está próximo, né? Então, a cor quente ela pode ser quente, mas se ela estiver perto de uma coisa, aquele quente pode se tornar até frio. Se ela estiver numa composição X, o quente, que poderia ser muito quente num quadro, passa a ser frio no outro. Vamos lá, depois eu mostro alguns exemplos disso.
E aí também temos uma escala tonal, que é uma escala de cor que lembra muito a escala dos tons, né, da música, né? Então, eu tenho ali uma escala cromática em tom maior, que vai do magenta até o verde. Você vê que o verde ele está entre, né? Entre os dois. Ele também, o verde é uma cor que pode ser realmente fria e quente, dependendo muito de quem ela está perto. E, de novo, na escala também. Então, ela pode estar na escala maior ou menor, né? Na menor, ela começa do verde e vai para o magenta, passando pelo azul. Na maior, ela começa do magenta e vai para o verde, passando pelo amarelo. Então, vamos lá. E aí temos as cores fisiológicas. O que é a cor fisiológica? A cor fisiológica é aquilo que acontece dentro dos nossos olhos, né? Então, elas são produzidas pelo organismo humano em condições especiais, sob a ação de determinados estímulos externos ou internos, classificadas como cores subjetivas. As cores fisiológicas muito comuns são aquelas produzidas por saturação da retina. Então, vocês podem ficar aí olhando essa bandeira durante 40 segundos e aí a gente vai olhar para um papel em branco e vocês vão ver que a bandeira vai estar na cor das nossas cores Você olha para um papel em branco e vai ver que a bandeira vai estar da cor da nossa bandeira. Deu aí? Por que isso acontece? Porque os nossos olhos são tão milagrosos, né? Que eles batem o branco. Porque se eu não boto uma cor oposta, uma imagem oposta que eu estou vendo, ela vai ficar na minha retina. Então, o organismo faz a cor oposta na retina para eu poder ver a próxima imagem e não ficar com o resto da imagem no meu olho. Muito misterioso, e assim é a nossa constituição. E aí a gente tem os parâmetros básicos da cor, que é como é que a gente modela essa cor, né? Então, o matiz é o nome da cor que a gente chama. Vermelho, amarelo, azul, verde e assim por diante. O valor ele está ligado à luminosidade ou brilho, ou seja, representa o índice de intensidade luminosa da cor. Na mesa de luz, quando a gente está no teatro, é exatamente do 0 ao 100%. Então, você tem a cor 0, que ela é preta, ninguém está vendo a cor, e você vai subindo a luz e ela é colorida e você vai vendo a cor até o 100%, você está com ela em toda a sua capacidade. E o croma, ele refere-se ao índice de pureza da cor, ou seja, a cor que é croma, ele chama croma ou saturação, porque é a cor pura. Se eu tenho a cor pura, ela se chama amarelo. Mas se essa cor pura, amarelo, se juntou com um pouco da cor vermelha, ela já está no outro, já não é uma matiz pura, já é uma matiz croma, né? Ela já mudou. Ela já é um outro, né? Ela aqui, ó, como refere-se ao índice de pureza da cor, dando origem às expressões verde puro, verde vivo, amarelo puro, amarelo intenso, e também as várias cores, né, que a indústria produz. Porque vamos lembrar que, em termos de indústria, fazer as 5 primárias, né, que seria o vermelho, o amarelo, o azul, ou magenta, amarelo, azul, branco e preto, não compensa. Então a indústria fica misturando para poder criar novos nomes de cor e assim também vender muito mais tinta
e deixar o povo perdido com muito cinza também. Então aqui a gente tem, de novo, a roda de cor transparente, cor pigmento transparente. Eu gosto muito de apresentar essa roda de cor, porque esse é do livro do Israel Pedrosa, Da Cor à Cor Inexistente, e ele mostra que eu gosto muito de fazer analogia com cozinha. Então aqui eu tenho um magenta que é uma bolinha cheia, como se fosse uma colherada de tinta. Aqui eu tenho o ciano também, como se fosse uma colherada de ciano, e aqui o amarelo. Então o que você vai vendo? Que quando você tem duas bolinhas juntas, quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de amarelo com a mesma quantidade de magenta. Assim é magenta e ciano, assim é ciano e amarelo. E aqui ao lado eu tenho secundárias que são com proporções diferentes, ou seja, eu tenho uma colherada de amarelo e meia de magenta. E isso é muito bom para a gente entender como é que mistura. Se a gente começa a fazer isso, a gente vai entendendo mistura de cor. E vocês vão ver que para dentro ela está dividida em duas esferas, né? A meia esfera ela vai adicionando branco e a esfera de baixo preta, e a segunda imagem é o contrário. Então você vai ter adicionando branco e adicionando preto. E com isso você já tem uma grande possibilidade para ver o que você consegue com as suas cores. Eu gosto de fazer isso com a tinta que eu tenho na mão. Então, se eu tenho um guache, eu faço com guache. Se eu tenho aquarela, eu faço com aquarela. Porque isso, eu vou ter que trabalhar com a cor que eu tenho. Eu não necessariamente vou ter esse vermelho, esse amarelo ou azul. Então, eu preciso saber como é que minhas cores misturam e o que eu posso trabalhar para ter luminosidade, principalmente nesse sentido. E aí eu tenho um índice de uma escala de tons e valores, onde eu tenho, é como se eu estivesse lá falando de novo na mesa de luz, né? Então eu tenho, por exemplo, quando ela está zero, está tudo preto, né? Quando eu vou acrescentando luz, eu vou chegando aos 50%, eu tenho a cor pura aqui. E quando eu vou a 100%, eu tenho um branco puro. Então isso é bom para ver como é que acontece na mesa de luz. A intensidade da sua cor depende muito de quanto você está aumentando a luminosidade na sua cor. Aqui a gente vai ver, aí eu esqueci de falar, eu vou voltar aqui porque tem uma frase muito boa do Israel que eu não falei. Aprender a colorir é abrir as comportas do mundo interior para uma forma superior de comunicação. Eu realmente acredito nisso. A cor leva a gente para um estado espiritual muito, muito importante, para o artista principalmente. Aqui eu tenho um círculo cromático dessaturado por cinza. Então eu posso pegar todo um círculo cromático que é forte e baixar ele todo para o cinza, e eu vou trabalhar nesse espírito. Eu sempre acho que quando a gente faz uma coisa dessa, a gente cria um espírito, né? Uma coisa pálida. Então isso aqui já vai me levando a uma criação. Então por isso que é muito bom a gente experimentar paletas antes de definir cores, porque às vezes a gente está pensando numa paleta e uma outra te apresenta com um resultado muito melhor. Aqui eu tenho um exemplo de como que acontece quando a gente pega um grupo de cor complementar e sai misturando entre elas. Então aqui eu tenho um magenta e um verde, né? Verde é complementado do magenta. Se eu misturo, eu vou dar aquele preto, né? Mas aí eu vou botando vou relacionando, vou diminuindo o vermelho, vou chegando ao verde. Diminuindo o verde, vou chegando ao magenta. Isso aqui é bem Van Gogh. Van Gogh dizia que ele estava trabalhando sempre entre
entre as cores, né? Então, entre os grupos complementares, entre o magenta e o verde, entre o amarelo e o azul. E aí a gente vai para manipulação de cores no computador. Bom, eu fiz um videozinho no meu Photoshop para mostrar para vocês como é que isso funciona. Mas, absolutamente, eu consegui falar de tudo que tem que ser falado, porque é muita coisa. Isso aí é só a lambida no sorvete, sabe, gente? Porque o buraco é sempre mais embaixo quando você começa a mexer com cor. A cor te surpreende, o mundo vira... às vezes é muito frustrante, porque o que você quer não consegue, mas é tudo uma questão de saber equilibrar. Por exemplo, quando a gente quer escurecer uma cor, a gente de tinta, por exemplo, a gente nunca bota um pingão preto, porque ele já vai detonar a cor total, então você vai devagarinho. E ao mesmo tempo, quando você quer clarear uma cor, é melhor você começar de pouca cor e ir acrescentando branco também, porque o branco... Às vezes você tem que botar muito branco para clarear a cor, porque você botou muita cor. Então, isso é meio como uma base de trabalho de cor. Você tem que ter calma e ir fazendo aos pouquinhos. Inúmeros depoimentos de grandes coloristas de várias épocas comprovam ser a capacidade de ver o ato principal de colorir. A cor produz sobre a alma humana um efeito específico, sempre definido e significativo, que se radica intimamente na esfera moral e considerada como elemento de arte, pode colocar-se a serviço dos mais elevados fins estéticos. E quem falou isso foi Goethe. E é muito engraçado que numa época que Newton vai e bota a sua teoria da cor física, vem o Goethe e faz uma teoria da cor onde ele vai falar da cor fisiológica, da cor psicológica, da cor emocional. Então, o Goethe vem trazer, né, ele como um homem de teatro, um homem de humanas, né, ele vem trazer a humanidade da cor, né? E a ele, o trabalho dele foi uma força motriz na história da arte moderna, porque Van Gogh vai se debruçar sobre o trabalho dele, várias pessoas do Cézanne, todos eles vão olhar essa visão do Goethe e vão modificar a arte moderna exatamente com aquele ímpeto de botar a sua sensação como um elemento poético, né? Bom, há um tempo atrás, uma amiga minha me pediu para fazer um jogo para falar de cor. Então, eu fiz esse jogo chamado A Cor de Cor. Então, nele eu tenho aqui as instruções de como a gente trabalha com a cor, né? E eu tenho 3 tamanhos de peças. Então, a saber, né? A peça grande, que vai ser a cor primária e secundária pura. A peça média, que vai ser a cor primária e secundária com branco. E a pecinha pequena, que vai ser a cor com cinza. Ou seja, eu pintei o papel de cinza, eu pintei o papel de branco, e eu não pintei o papel no primeiro tamanho. Por que disso? Porque eu vou falar de cor transparente, que é uma cor à base de água, né? E aqui é feito com tinta. O que é tinta? Tinta é uma cor pigmento, ou seja, é uma cor que foi feita à base de pigmento. Tem um veículo que carrega ela, e é o nome da cor, é o que leva a cor, que pode ser um óleo, que pode ser uma goma arábica, que pode ser um PVA, uma cola, um acrílico, tudo isso é o veículo.
E cada tinta dessa tem o seu solvente. Quando é tinta a óleo, o solvente é terebentina, o solvente pode ser gasolina, pode ser tímer. Quando é tinta base d'água, o solvente é água. E aí vem uma grande gama, acrílica, aquarela, ecoline, uma série de outras coisas. Então nós aqui vamos estar trabalhando com exatamente ecoline, que eu passei com aerógrafo, que dei com spray, que eu passei na base e montei o joguinho. Então aqui nós vamos fazer a roda de cor primária, primeiras primárias. Então, o magenta é primário. O ciano é primário. E o amarelo é primário. Então, nós estamos falando de cor química transparente. O vermelho, que a gente conhece como primário em algumas outras escalas de cor, aqui ele é secundário. Por quê? Porque é a mistura do magenta com o amarelo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o amarelo, dei como base embaixo desse, e peguei esse magenta e passei por cima. E aqui a mesma coisa. A união entre o amarelo e o ciano vai dar o verde. E da mesma forma eu fiz a base amarela e depois passei esse azul para conseguir esse verde. E por fim a gente tem um roxo. O roxo, que acho que é a cor mais difícil da gente fazer em tinta, ele com magenta e com ciano, ele dá um resultado muito bom. Se você pegar o vermelho, normalmente, que é a roda de cor química opaca, e misturar com azul, você vai ver que já vai misturar um secundário com um outro secundário. Então, o que é primário? Primário é que eu coloquei as cores sozinhas aqui, sem misturar nada, sem acrescentar nada, é ela pura e saturada. A secundária, então, é a mistura dessas duas puras para dar a secundária. Então, eu misturo o magenta com o amarelo, eu tenho esse vermelho alaranjado. Eu misturo magenta com ciano, eu tenho esse roxo um pouco escuro. E eu tenho esse amarelo com ciano, eu tenho verde. Então, as primárias, eu vou deixar elas separadas aqui, para a gente entender isso. Essa relação de primária com secundária. Então, essas cores aqui, até tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Se eu juntar na cor química, a adição é subtrativa, como já foi dito. E na cor luz, ela é aditiva, como Newton falou, se juntasse tudo dava branco. No caso da química, ela tende do cinza ao negro. Então, quando você junta a mesma quantidade de magenta, com a mesma quantidade de amarelo, com a mesma quantidade de ciano, ele vai, como diz o Van Gogh, dar um cinza neutro. Se eu juntar o roxo, eu falei antes que o roxo, a secundária, era a soma dessas duas, então eu não preciso mais dessas duas aqui no brinquedo. Então, a soma dessas duas, que é o ciano e o magenta, deu o roxo. E o roxo, ele é oposto ao amarelo. Então, a gente chama isso de cor complementar. Cor complementar equivale ao preto e branco. Quando a gente bota junto, dá um pulo. Então, é uma cor que faz assim no plano. Ora o amarelo está na frente, ora o roxo está na frente. Isso faz com o branco e o preto também. A gente olha, ora o branco é fundo e o preto é figura, ora o preto afunda e o branco vem. Isso é o contraste das opostas que faz isso. Então, no caso, a gente tem um par potente de complementar, que é o amarelo e o roxo. Van Gogh, por exemplo, adorava trabalhar com complementares.
mas ele dizia que a gente tinha que suavizar a passagem entre elas. Então ele juntava o amarelo e o roxo em várias proporções e você via a cor se movimentando de uma para outra. Isso era a maestria do Van Gogh. Então ele falava que ele pintava no par complementar entre o amarelo e o roxo, misturando entre eles a tinta para conseguir o cinza neutro. Então é como se você colocasse mais sons dentro do som, né? Sons neutros dentro de sons agudos e graves, né? Porque aqui a gente pode dizer que o amarelo é super agudo e o roxo é super grave. Então, o cinza neutro ele vai modular entre o agudo e o grave. Então, eu vou para a segunda dupla complementar, dupla dinâmica da mangueira, que é o amarelo, o verde e o magenta. O verde e o magenta também dá esse bump, essa coisa de cada hora um está mais na frente do que o outro, né? E ele é feito então com o... Peraí, é isso mesmo, tá certo? O amarelo e o azul é complementar ao magenta. Às vezes eu acho esse muito parecido. E esse então vai ser o último par de complementares, que é o vermelho, natureza dele é ser a mistura do magenta com o amarelo, e o ciano. Então com isso a gente vai ter 3 grandes pares de complementares que são opostamente, né, iguais na vibração, no sentido de que elas são saturadas e vibram na mesma altura. O que é isso que eu estou falando? É que, por exemplo, esse aqui é com cinza, né? O cinza, por exemplo, é a mesma cor que eu boto no azul. Aí você vê que ela já tem um pouco mais de escuro e ela vai modelar na questão da tonalidade com o azul, da mesma forma que o amarelo, né? Então, porque eu botei cinza aqui? Porque eu botei branco, ela já vai dar um tom acima. E aqui eu tenho uma monocromática, uma escala monocromática. E da mesma forma, eu tenho aqui uma escala monocromática. E isso é infinito. Aqui eu posso falar das frias e quentes também. Por exemplo, o que é uma cor fria? Toda cor ela é fria numa relação. Não existe cor fria por si só. Ah, o azul é frio, depende muito de quem está perto. Então, toda a relação de cor fria e quente tem a ver com quem está perto de você, entendeu? Então, normalmente se diz fria os verdes, os azuis e as tonalidades que lembram o inverno, o gelo e tudo mais, né? Então aqui eu posso botar junto. Se eu botar esse amarelo, ele fica super quente perto desse azul, porque ele é complementar também, ele vai estar próximo à complementar maior dele, que seria essa daqui. Mas isso aqui seria um toque quente numa relação fria, que poderia até ser mais complexa e ter também uma gama de verdes, né? Esse meu frio pode ampliar dependendo do que eu coloque. E da mesma forma o roxo. O roxo pode ser quente, mas pode ser frio também, dependendo de quem está próximo, né? Se ele estiver próximo de um bem mais quente, ele vai ser frio. Então, o frio e quente depende muito das relações, como tudo na vida.
como tudo na vida, para ser frio ou quente, depende das relações. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma escala que é de semelhança, né? Então eu tenho magenta, magenta com branco, aqui magenta com amarelo, aqui o amarelo puro, aqui magenta com branco. E eu tenho um roxo, que é o magenta com azul, que puxa um pouco a escala. Então, uma escala também pode ser entre cores. Eu posso fazer uma escala monocromática, como posso fazer uma escala como nota musical. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, eu estou mudando a cor e fazendo um crescente, né? Se eu tiver aqui, eu estou só fazendo o tom expandir, né? Eu não mudo, eu não modelo, eu só aumento ou diminuo. Isso aqui quer dizer o dimmer também na mesa de luz, né? Quando a gente puxa o dimmer para baixo, a gente está saindo de 100% da cor, 100% da luz para zero. Então eu tanto abaixo a cor quanto abaixo a luz. Mas aí nós vamos falar na frente sobre roda de cor-luz. Mas antes vamos passar também pela cor pigmento opaca. Eu espero que tenha ajudado. E é isso. Eu falei de saturação, aí eu só queria dizer sobre o que é matiz, o que é saturação e o que é valor. Então, matiz normalmente é o nome da cor que a gente dá. Então, o amarelo é uma matiz amarelo, o azul é uma matiz azul, o vermelho é uma matiz vermelho e assim por diante. O verde, né? O roxo, o magenta. Já saiu da composição, né? Vamos embora. Aqui, aqui, aqui. Né? Então, agora, claramente o matiz amarelo, é isso mesmo, amarelo, vermelho e magenta, roxo, ciano e verde. Aí eu tenho também, além do matiz, eu tenho o valor. O valor é o quê? É o brilho da cor, se ela está misturada com preto ou está misturada com branco. No caso aqui, eu tenho misturada com branco e tenho o azul misturado com cinza, que já é uma quantidade de preto. Então, eu crio aqui uma escala monocromática com essa questão do valor. E a saturação, o que é? É a cor pura, o quanto de tinta, de pigmento puro tem na cor, né? Então, ela pode ser aguada, então eu posso ter uma tinta que é um vermelho, como qualquer vermelho. Só que eu botei tanta água que ele está clarinho, ele está saturado para branco. E isso a gente também aumenta a possibilidade da escala, trabalhando com mais água, com mais solvente, né? Então, eu vou montar aqui a roda de cor total, onde eu tenho para cada cor uma modelagem de branco, de cinza, de branco e de cinza. Isso aqui ficou estranho. Sabe quando bota? Tá certo, sim. Né? Ao contrário, isso é isso. Ao contrário? Ao contrário. Entendeu? E aqui o amarelo com branco, o amarelo com cinza. Quando a gente junta tudo, o que a gente vê? A gente vê o plano modelado. Então é como se eu tivesse aqui um plano, subisse com esse plano e afundasse esse plano. Então isso aqui é uma ilusão de ótica que a gente consegue só mudando a saturação
e a saturação e o valor da cor, né? Então, você tem a matiz mudando o valor e a saturação. Na verdade, mudando o valor, né? Ele tem puro, saturado, com branco e com cinza. É isso. Heitor, eu queria mostrar para vocês duas coisas que eu gosto muito. É a mesma ferramenta. É uma roda de cor. Aqui é uma roda de cor opaca. As duas levam em consideração que as primárias são esse vermelho aqui, essa primária, para eles, para essa cor, esse amarelo aqui e esse azul. Então, partindo dessa premissa, que são essas as cores primárias, você vai misturar entre elas e vai conseguir as outras cores. Essa daqui é opaca e essa aqui é primária transparente no papel de aquarela, mas também levando em consideração que o vermelho é esse vermelho, que o amarelo é esse e que o azul é esse, tá? Você vai ver que o azul ele já tem um pouco de magenta e esse vermelho tem um pouco de amarelo. O único que permanece mesmo fiel aos primários nas duas é o amarelo. Então vamos ver essa cor e como é que a gente usa isso. Essa roda de cor, ela é muito, auxilia muito quando você quer fazer uma pesquisa direta, rápida, e saber se a cor da gente, que a gente está usando, ela é complementar, qual que seria complementar dela, qual que não seria, como é que seria, nesse caso, adicionando. Então você vai ver aqui, como é que eu olho isso? Eu olho da seguinte forma. Aqui fora eu tenho a cor saturada pura. E aqui, por exemplo, eu tenho adicionando preto, adicionando branco, da forma que eu fiz naquele joguinho, adicionando azul, adicionando amarelo e adicionando vermelho. Então, como é que você faz? Você gira ela. Vamos girar, vamos girar, vamos girar e vamos cair aqui, por exemplo. Este verde, que é secundário direto entre o amarelo e o azul, não é direto não, tem mais amarelo. Direto é esse aqui é o amarelo, o verde, esse é amarelo. Ou seja, esse já tem o secundário e esse aqui já é uma terciária. Essa terciária com mais amarelo vai dar um verde mais claro. Esse amarelo com vermelho vai dar esse alaranjado. E assim por diante. Aqui ele está dando a soma do azul com esse verde. A soma do azul verde com esse branco. E a soma do azul com preto. Então a gente vai girando em torno disso e você vai vendo as combinações. Da mesma forma, deste lado, eu tenho também as primárias. Então, aqui eu tenho a primária direto, ó, a primária vermelha. Qual é a complementar direta, reta? É esse verde. E aí você vai ver que aqui eu vou aumentar branco, aqui eu vou diminuir a saturação e aqui eu vou colocar branco, sombra. Então, da mesma forma, aqui eu posso ver uma cor que é, por exemplo, secundária, esse vermelho violeta, e o direto complementar a ele vai ser outra secundária, o amarelo e verde. Levando em consideração que, na teoria, o que se diz é que juntando a mesma proporção do vermelho, do azul e do amarelo, eu consigo um cinza neutro. Então, eu vou sempre na subtração da cor indo para o escuro, né? Então, essa é a relação da cor química. Quanto mais eu misturo, mais eu escureço a cor. Então,
a cor pura e mais clara está sempre por fora. Quando eu digo clara, é sem emissão do branco, porque aí um claro com branco é uma cor que você está mudando exatamente o valor dela. Não é mais aquela cor, ela já mudou o valor, já acrescentou branco ou preto. Então, dentro dessa relação de cor da mais saturada para as relações que vão ganhando branco, que vão perdendo saturação ou ganhando preto do som. E aí aqui a gente vai vendo todas as respostas. Isso ajuda muito para a gente pensar a cor antes de começar a misturar, né? Então, aqui eu tenho a mesma coisa, mas já com a tinta aquarela, partindo também das mesmas primárias, levando em consideração que a aquarela não tem a carga, então o papel vai aparecer mais, e da mesma forma a gente vai ter essas misturas. Então aqui fala assim que a qualidade da aquarela é única porque o próprio, aquarela a gente parte do branco do papel, a gente nunca coloca branco na aquarela, e essa é a grande diferença. Então você tem que pensar do mais claro para o mais escuro e deixando as partes mais claras. Então é uma arte que você tem que imaginar muito antes de pintar o seu resultado, porque leva muito tempo para chegar no resultado e muito tempo de secagem, principalmente, né? Então, da mesma forma que eu tenho as relações de primária, de complementar direta, de complementar secundária e complementar terciária, que eu não tinha falado no outro. Aqui vai abrindo as complementares. Então, desse vermelho eu tenho uma terciária e uma secundária aqui. Ok? Então, essas são as rodas de cor, né, que ajudam tanto a gente a trabalhar, né? Então, é isso.